133, o que essa questão vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: os insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo. É constituído pela fase de ovo, larva, pupa e adulto. Ou seja, ele tem 4 fases diferentes que esse inseto passa. Uma hora ele é ovo, outra hora ele é larva, outra hora ele é pupa, outra hora ele é adulto. Em ambas as fases ele se alimenta de coisas diferentes. Sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Ou seja, o ovo tem um habitat, né? Claro, tem um habitat aquático, ali, o ovo, a larva, né? Aí depois tem a pupa que começa a crescer, né? A fase de pupa, depois o adulto. O adulto já não volta naquele habitat aquático, ele já se alimenta do sangue ali, por exemplo, humano. Então é um outro habitat. Os insetos com holometabolia pertencem à ordem das mais numerosas em termos de espécies conhecidas, ou seja, bilhões de insetos, trilhões de insetos nascem aí, né? Então, os mosquitos se espalham aos montes, né? Por que disso? Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao número maior de espécies. Esse número maior de espécies é em razão do quê? Letra A. Proteção da fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Essa não seria a principal justificativa. A fase de pupa, ela protege em um estágio de ovo, estágio larval, depois ele tem uma fase de pupa, depois a fase adulta. Mas a fase de pupa, ela traz uma questão de nutrição, uma questão de resistência ali daquele ambiente, ou seja, permite ali que nesse processo de desenvolvimento, né, o embrião consiga sobreviver de forma independente, ali na forma de pupa, sem precisar de muito alimento ali, né? Ele consegue se manter até chegar à fase adulta. Mas essa não é a característica da quantidade imensa do número de espécies, tá? Não é essa a grande característica. Só a fase de pupa por si só não é a grande característica, tá? Letra B. Promoção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Não adianta produzir muitos ovos, larvas e pupas, tá? Se esses ovos, essas larvas, essas pupas não conseguirem sobreviver. Mas é uma questão que eu achei muito chata, tá? Essa questão é muito chata. Só os guerreiros aqui agora, né? Só os guerreiros. Letra C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Essa aqui é uma melhor justificativa em relação à questão. Ó, esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um número maior de espécies em razão do quê? Como ele diz, eu tenho ovo, larva, pupa e adulto, e eles se desenvolvem em diversos habitats. Isso permite que eles não vão competir pelo mesmo alimento. Se eu diminuir a competição, eu aumento o número de espécies. Porque lembra que competição, geralmente, é uma competição que a gente acontece entre a mesma espécie, mas também interespécies. Né? E aqui o contexto é, quando eu tenho nichos diferentes, eu aumento a população, porque eu não estou competindo pelo mesmo alimento. Lembra que o alimento, ele é um fator de regulação do meio. Não é? Ele regula o meio. Então, nesse processo aqui, exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre fases da vida, seria o processo que aumentaria o número de espécies. Esse seria o processo mais relacionado. Apesar de, tá? Para mim, a letra B tá certa, a letra A tá certa. Por que eu acho que a letra A tá certa? Proteção da fase de pupa, favorecendo a sobrevivência dos férteis. Se sobrevive mais adulto, tem mais população. Aumenta a população, não é? Mas aí entraria um grande ponto. Basicamente, a fase de pupa não seria relacionada ao aumento do número de espécies, né, aqui. Ela manteria o número de espécies igual, né? Porque imagina, se eu botei 10 ovos, tá? Sem a fase de pupa, eu teria apenas um inseto. Com a fase de pupa, eu tenho lá 8 insetos sendo gerados, porque sobrevivem mais até a fase adulta. Na minha justificativa, favorece a sobrevivência, né? Número de espécies em razão, para mim, teria que tá meio correta essa. Produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Cara, quanto mais ovos eu pôr, tá? Mais larvas terá, mais pupas, mais adultos. Para mim também estaria certo. Letra C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Essa é o gabarito. Ou seja, reduz a competição, maior a quantidade de nichos de sobrevivência, né? Você aumenta ali a questão da resistência no meio. E a questão quer que você relacione esse gráfico aqui, tá? Ela quer que você relacione o gráfico de crescimento, certo? Ela quer que você relacione o gráfico de crescimento e o gráfico de resistência no meio. O gráfico de resistência no meio, ele vai estar relacionado a alimento, ele vai estar relacionado a espaço, certo? Vai estar relacionado à competição por nicho, que faz com que você limite a população. A questão é que você relacione esse gráfico. O espaço é infinito, né? Se eu aumentar a disponibilidade de alimento em relação aos nichos, eu estou diminuindo a competição, eu subo essa linha, né? Eu subo essa linha. E aí eu consigo permitir um crescimento exponencial da população,
certo? Eu consigo permitir um crescimento exponencial da população. Então não é só a sobrevivência da pupa, porque não adianta ter pupa, só que na fase adulta, tá? Na fase adulta não ter alimento, entendeu? Não adianta, se eles competissem pelo mesmo alimento, o adulto iria comer o alimento da pupa, e a pupa não ia sobreviver, então a pupa não teria alimento. Ou muitos ovos, muitas larvas, muitas polpas, mas baixo alimento e muita competição, tá? Não adiantaria eu botar 1 milhão de ovos, larvas e pulpas com baixa disponibilidade de alimento e muita competição. Então, o que faz aumentar a população é você diminuir a competição, porque cada uma se alimenta de coisas diferentes. Então, é uma mesma espécie, mas cada um de coisas diferentes, então faz com que cresça de forma muito rápida, né? De uma forma muito exponencial, né? Muito específica, né? Ingestão de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento do adulto. Bom, isso aqui não garante toda fase da vida, beleza. O bebê também se alimenta, né? O adolescente, o adulto também se alimenta, não faz nenhum sentido, tá? Utilização de um mesmo alimento em todas as fases. Não, eles se alimentam de formas diferentes, né? O mosquito vai lá e vai picar, né? Se alimenta de sangue, né? A larva se alimenta de outra coisa. Então, eles têm alimentos diferentes na fase da vida. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.